Fala galera, vamos continuar aqui na nossa preparação para o BRB, né? Tem aí um tempinho que eu tô sumido, fiquei mais ou menos aí uns 30 dias sem gravar vídeo. Eu vou falar o motivo disso um pouquinho mais para frente, mas eu estava dedicado a uma parte de estudo, tá? Uma certificação que eu fiz recente. Em breve aí eu trago novidades para vocês, que isso também vai ser muito útil para aqui para a gente no canal, principalmente para quem quer se preparar para outros níveis de certificação, certificações bancárias. Mas como a gente está estudando agora para o concurso, vamos voltar aqui para o nosso foco, vamos falar um pouquinho sobre letra de câmbio, tá? Tá lá no nosso edital, parece que é muito difícil, né? Tem pouco conteúdo bom no YouTube falando sobre isso, mas a gente vai entender que é algo bem tranquilo e são poucos pontos que podem cair na prova. Então a gente vai passar, né, aqui pelos conceitos básicos, riscos e garantias, os tipos de letra de câmbio que a gente chama de LC, tá? E as nossas tão conhecidas dicas de prova no final do vídeo. Beleza? Começando pelo conceito básico, tá? Apesar de ter esse nome, né, letra de câmbio, muitas pessoas associam a palavra câmbio com troca de moeda, né? Mas câmbio é troca no sentido amplo. Então você pode fazer um câmbio sem ser trocas de moedas estrangeiras. Então, apesar da gente estar falando de letra de câmbio, isso daqui não tem relação com câmbio de moeda, tá? Nada tem nada a ver. Letra de câmbio é um título de renda fixa, ou seja, a gente está falando de um investimento. Assim como o CDB, por exemplo, como a LCA, como a LCI, que são outros produtos de investimento que a gente já estudou aqui no canal, tá? Geralmente, tá? Não é obrigatoriamente, mas geralmente quem oferece letra de crédito são as financeiras. Aquelas empresas que fornecem ali aqueles empréstimos, tipo Crefisa, né? Antigamente tinha Fininvest, essas empresas que trabalham mais com esse crédito para negativado, né? Que também, né? Que o nome técnico, e a gente tem aula aqui no canal, o nome técnico é Sociedade de Crédito de Financiamento e de Investimento, tá? Esse daqui é o nome técnico, mas a gente conhece como financeira. Só que você tem que tomar um cuidado, porque geralmente quem emite a letra de câmbio são as financeiras, mas não é obrigatoriamente, né? Não tem que ser emitido apenas por instituição, por essas sociedades de crédito, financiamento e investimento, que são conhecidas como as financeiras, tá? Toma cuidado com isso, que pode cair na tua prova. Ah, somente as financeiras podem emitir uma letra de câmbio. Vai estar errado, tá? Porque bancos e outras instituições também podem emitir letra de câmbio, beleza? Mas na prática, quem faz, né, essa emissão são as financeiras. Mas o que que é isso, tá? Vamos aproveitar que a gente está falando de letra de câmbio e vamos passar aqui como funciona a maioria dos títulos de renda fixa, tá? A maioria dos títulos de renda fixa a gente chama de títulos de dívida. Como assim título de dívida? A instituição financeira ela precisa captar recurso, né? Ela precisa colocar dinheiro aqui dentro para emprestar para os outros, né? E quem vai dar esse dinheiro para a instituição financeira? O investidor, né? Então, o investidor, ele foi, juntou aqui o dinheirinho dele, ele está querendo ganhar mais dinheiro, então ele transfere esse dinheiro para a instituição financeira e fala: olha, instituição financeira, eu vou deixar o meu dinheirinho aí com você, num CDB, numa LCA, numa letra de câmbio, e você vai me pagar alguma coisa por isso. Ah, a instituição financeira, beleza, você vai me dar o dinheiro hoje, eu vou te pagar no futuro. Aí o investidor, ué, mas como que eu vou ter certeza que você vai me pagar no futuro? Ah, vamos fazer aqui um contrato, né? Vamos fazer aqui um título. Então, o investidor, ele pega o dinheirinho dele e joga para a instituição financeira, e a instituição financeira dá um contrato, dá um título para ele, comprovando que vai fazer esse pagamento no futuro.
Essa daqui é a base da renda fixa. Então, isso aqui serve, essa lógica daqui serve que o investidor deixa o dinheiro na instituição financeira e a instituição financeira dá um documento para ele, comprovando essa operação, isso serve para letra de câmbio, isso serve para CDB, para LCA, para LCI e para todos esses papéis a gente diz que isso daqui vai ser um título de dívida. Então, praticamente, todos os papéis de renda fixa são títulos de dívida, tá? São títulos de dívida, ou seja, a instituição financeira tem uma dívida com o investidor. E na letra de câmbio também acontece isso. Por que que eu estou falando isso para vocês? Tá? Isso daqui serve para todos os papéis de renda fixa. Para a gente entender as principais mecânicas de risco e garantia, tá? Toda vez que a gente tem um título de dívida, ou seja, que alguém está devendo algo para outra pessoa, o principal risco que a gente tem é o risco de calote da empresa. Ou seja, se você foi e emprestou seu dinheiro para o banco, né? Ou seja, o banco tem uma dívida com você. Qual o maior risco que você tem? Do banco te dar um calote. A mesma coisa, você foi lá e emprestou seu dinheiro para uma financeira. Qual o maior risco que você tem? Que ela te dê um calote. Só que dentro aqui, né, dos nossos termos técnicos, dessa nossa preparação, né, para um concurso bancário, a gente não pode falar calote, né? A gente aprende o termo técnico. E o termo técnico é risco de crédito, tá? Então, a letra de câmbio, o principal risco da letra de câmbio é o risco de calote, é o risco de crédito, é o risco da financeira ou da instituição financeira não honrar a sua dívida, tá? No entanto, a letra de câmbio ela tem uma garantia que ela possui, né? Ela goza da garantia do Fundo Garantidor de Crédito. E lembrando que essa garantia do Fundo Garantidor de Crédito é até 250 mil por CPF e por instituição financeira. A gente tem uma aula aqui no canal só falando de FGC que eu te recomendo assistir. Beleza, então é isso que a gente tem para falar de letra de câmbio, muito simples, muito rápido, tá? Só para finalizar aqui, tinha uma outra coisinha, que são os tipos de letra de câmbio, que também serve para os tipos de renda fixa, tá? Que são as pós-fixadas, as pré-fixadas e as híbridas. Tá, eu estou falando aqui no nosso vídeo de letra de câmbio, mas isso também serve para os outros tipos de renda fixa, tá? O que que seria uma letra de câmbio pós-fixada? É que você só vai saber a remuneração, quanto você ganhou após o término. Pós-fixada após o término. Por quê? Porque os papéis pós-fixados, eles são atrelados a um índice. Então, olha, eu vou te pagar aqui 100% do CDI, eu vou te pagar aqui o IPCA, eu vou te pagar aqui a taxa Selic. Eu estou te falando que eu vou te pagar, mas você sabe quanto vai ser o IPCA? Olha, a gente vai fazer aqui uma operação de um ano, eu vou te pagar o IPCA de um ano. Quanto que vai ser o IPCA de um ano? A gente não sabe, tá? Então, o papel pós-fixado ele é atrelado apenas a um índice. E geralmente, tá, no mercado, é a taxa de juros, que aí ou vai estar expressa pela taxa Selic ou expressa pelo CDI, tá? Mas o que você precisa saber é que tem o papel pós-fixado. O papel pré-fixado é mais fácil. A taxa já é pré-estabelecida. Olha, vamos fazer aqui um contrato de um ano, eu vou te pagar 10% nesse ano. Não importa o que aconteça, eu vou te pagar os 10%. Beleza? E a híbrida é que mistura esses dois elementos. Então, vai ter uma parte pós-fixada e uma parte pré. Como assim, Brian? Ó, vamos aqui, ó. Eu vou te pagar, a gente faz um contrato de um ano e eu vou te pagar IPCA mais 3%. 3% é pré-estabelecido, então 3% é pré-fixado. IPCA a gente não sabe quanto vai ser o IPCA do período, tá? Então tem esses três tipos de letra de câmbio, pós-fixada, pré-fixada ou híbrida, isso também serve para papéis
de renda fixa, tá? Mas o que realmente importa para a gente desse universo de letra de câmbio, que é o que pode cair na tua prova, é você conseguir diferenciar a letra de câmbio de outras ferramentas de captação. Então, você entender a diferença de letra de câmbio para um CDB, para uma LCA e para uma LCI, né? Saber que letra de câmbio não tem nada a ver com câmbio de moeda, mas principalmente o risco que a letra de câmbio tem, que é o risco de crédito, e que ela goza da garantia do fundo garantidor de crédito, tá? Uma outra coisa que é mais difícil de cair, porque isso cai mais aberto, não cai específico de letra de câmbio, mas pode te perguntar sobre o imposto de renda desse investimento. O imposto de renda desse investimento é no molde de toda a renda fixa, aquela tabela regressiva de imposto, tá? Se você não sabe do que eu estou falando, tem vídeo aqui no canal falando de imposto de renda em renda fixa, que é bacana você saber, porque isso vai servir para todos os investimentos de renda fixa. Mas especificamente de letra de câmbio, esses dois pontos aqui são os mais importantes para você arrebentar na sua prova. Beleza? Então é isso. Espero vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço.